Fala pessoal, tudo certo com vocês? Alguns dias atrás aqui no canal eu fiz um vídeo falando sobre a década de 80 na Fórmula 1. Foi a década dominada pelos brasileiros, principalmente considerando os resultados do Senna e do Piquet, fazendo a soma desses resultados dos dois pilotos, títulos, vitórias, pole positions, fez com que essa década de 80 fosse considerada a década da Fórmula 1 que foi dominada pelos brasileiros. Então estávamos acostumados com vitórias brasileiras com frequência. Todos os anos daquela década tiveram vitórias brasileiras. Em alguns anos, mais vitórias brasileiras do que qualquer outra nacionalidade. E dentre estas vitórias brasileiras, algumas tinham um gosto mais especial ainda, porque além da vitória brasileira, vinha uma dobradinha, começando lá no início dos anos 80, com o Piquet e o Emerson, depois chegando as vitórias do Senna, com o Piquet e o Senna, ou o Senna e Piquet, vice-versa. E tivemos sim algumas boas oportunidades de ver dois brasileiros nas duas posições mais altas do pódio. Agora, no ano de 2020, está fazendo 30 anos a última dobradinha brasileira na Fórmula 1, que ocorreu na temporada de 1990, em uma corrida muito importante para a história do automobilismo brasileiro e de uma forma muito especial, muito bonita, muito bacana. E é sobre isso aí que nós vamos falar hoje. A entrada dos anos 90 para os brasileiros vinha sendo muito boa. Nós tínhamos o Ayrton Senna na sua melhor forma, no auge da carreira, tendo ganhado um campeonato em 88, ficado como vice-campeonato em 89, e em 90 ele não teria mais o Prost como companheiro, a equipe estaria trabalhando totalmente para ele dentro daquele campeonato. O Alain Prost tinha ido para a Ferrari, se esperava muito então essa briga da McLaren e da Ferrari, com o Senna na McLaren, Prost na Ferrari, brigando pelo campeonato mundial, tanto de pilotos quanto de construtores. E nós tínhamos também o Nelson Piquet, que teve uma passagem não tão boa pela Lotus, uma Lotus já em total decadência, nem comparar com aquela Lotus dos anos 60 e 70, do Colin Chapman. Eu diria que nem comparar com a própria Lotus que o Senna correu na metade dos anos 80, e que o Piquet vinha abandonando e chegando na Benetton. Ao contrário da Lotus, vinha numa crescente muito boa. Eu já vinha tendo bons resultados ainda no final dos anos 80 e entrava os anos 90 como uma grande promessa para a Fórmula 1. Tínhamos na pista também, ali no início dos anos 90, o Maurício Gugelmin, que seguia na Leyton House. A Leyton House já não tão bem quanto ela tinha ido na temporada de 88 e início da temporada de 89. O decorrer da temporada de 89 não foi bom para a Leyton House, eles decaíram muito e entram nos anos 90 sem muita expectativa de bons resultados, não se esperava muito da Leyton House. E o Roberto Pupo Moreno vinha no sacrifício de sempre, no sacrifício das duas temporadas anteriores, trabalhando muito, suando muito para tentar colocar o carro da Eurobrum nos grids de largada, que era quase um milagre de acontecer. Então começa a temporada de 90, aquilo que se esperava do Prost e do Senna vinha acontecendo, eram os dois que vinham brigando por vitórias e pelo título. O Nelson Piquet buscando bons resultados, sempre na zona de pontuação, sempre fazendo boas corridas, tanto ele quanto o Alessandro Nannini, o companheiro de equipe dele. O Maurício Gugelmin não vinha conseguindo pontuar com a Leyton House, inclusive em algumas corridas ficou fora ainda no pré-qualifying, e o Roberto Pupo Moreno em raras vezes conseguia colocar aquele carro da Eurobrum no grid de largada. Na maioria das vezes ele só fazia o pré-qualifying e não conseguia passar dali. E se desenrolando essa temporada, chegamos até a penúltima prova daquele ano, o Grande Prêmio do Japão de 1990, Suzuka. Final de semana com todos os olhares voltados para o Senna e para o Prost, e como nos dois anos anteriores, mais uma vez o título era disputado entre os dois com uma decisão dentro do Grande Prêmio do Japão, e naquele ano com uma tensão maior pelo que tinha acontecido no ano anterior, pelo incidente entre o Senna e o Prost, aquela batida entre os dois saem da pista, o Prost abandona a prova, o Senna volta para a prova, termina a corrida, vence, e os comissários desclassificam ele no final, dando o título de pilotos para o Prost. E foi nesse final de semana que tivemos a última dobradinha brasileira na Fórmula 1. Só que essa dobradinha brasileira ela começou a se desenhar antes do Grande Prêmio do Japão, uns dias antes do Grande Prêmio. O Alessandro Nannini, companheiro do Nelson Piquet na Benetton, sofre um acidente de helicóptero
um acidente grave. Esse acidente compromete seriamente um dos braços dele e sai a notícia de que ele não teria condições de correr mais naquela temporada, na temporada de 1990. O que viria a se saber depois que ele não teria mais condições de competir na Fórmula 1. Seria ali o encerramento da carreira dele na Fórmula 1. Um piloto extremamente bom, fez disputas muito boas nas temporadas que correu, inclusive com o próprio Senna. Ele e o Senna fizeram alguns bons duelos na pista e, infelizmente, esse incidente trágico teve a carreira abreviada e não pôde mais competir na categoria. E esse acidente do Nannini ele aconteceu uns 9, 10 dias antes do Grande Prêmio do Japão. Então a Benetton ficou sem piloto para correr aquelas duas corridas finais da temporada, o Grande Prêmio do Japão e o Grande Prêmio da Austrália, de 1990. E na época o chefe técnico da Benetton era o John Barnard. E o Barnard gostava muito do Roberto Pupo Moreno. Os dois já tinham trabalhado juntos na Ferrari, no final dos anos 80, quando a Ferrari desenvolveu o carro com o câmbio semiautomático. Quem testou a Ferrari naquela época foi o Roberto Pupo Moreno. E quem coordenou boa parte daquele trabalho foi o John Barnard. E o Moreno estava na lista até como possível piloto da Benetton para a temporada 91. E poucos dias antes do final de semana, do Grande Prêmio do Japão, o Barnard fez o convite para o Moreno. Disse que precisava de um piloto para substituir o Nannini em Suzuka. Se o Moreno aceitasse, ele daria um jeito de convencer o Flávio Briatore, que já estava com uma lista de pilotos na mão para fazer a escolha, de colocar o Moreno no carro para aquela corrida. Lógico que o Moreno aceitou na hora. Tchau, Eurobrum, e vão para Benetton. Foi correr de companheiro do Nelson Piquet, que já era muito especial para o Moreno correr junto com o Piquet, porque o Piquet tem uma importância enorme na ida do Moreno para o automobilismo de ponta. Na ida do Moreno para a Europa, chegada nas categorias inferiores ali de monopostos, e a ida do Moreno para a Fórmula 1 também. E naqueles poucos dias antes do Grande Prêmio do Japão, uma correria para fazer ajuste de cockpit, fazer ajuste de banco, fazer macacão, ajuste de pedais, para conseguir colocar o Moreno confortavelmente dentro daquele carro, em condições já de fazer uma boa corrida e trazer um bom resultado para a Benetton. Sábado, treino de classificação, Senna faz a pole, Prost larga em segundo, Nelson Piquet classifica em sexto e o Moreno já classifica na 8ª posição. Uma boa posição para a primeira impressão dele com aquele carro da Benetton em um grande prêmio. Dentre o treino classificatório no sábado até a corrida no domingo, uma tensão enorme nos bastidores, o Senna tentando mudar a pole position de lugar, queria trocar do lado direito para o lado esquerdo, o lado direito era o lado sujo da pista, o lado esquerdo era a linha onde os carros passam na corrida, alegando que não teria aderência para fazer uma boa largada, o que já tinha acontecido nos anos anteriores. Todo o pessoal da organização do Grande Prêmio se esquivando, ninguém querendo assumir responsabilidade para nenhum lado, uma expectativa enorme para a corrida em si. Esperava uma disputa ferrenha entre o Senna e o Prost, um querendo finalizar o campeonato ali e o outro querendo jogar a decisão para a última corrida na Austrália. Chega a corrida no domingo e dá-se a largada. Não mudaram a posição da pole position, conforme o Senna queria mudar, e aconteceu exatamente o que ele falou que aconteceria. Não tem uma boa largada, não consegue aderir bem o carro na largada, exatamente como ocorre nos anos anteriores. O Prost toma a ponta, o Senna vai com tudo para cima do Prost, bota o carro do lado do Prost, na parte de dentro da primeira curva, e deixa bater. Os dois batem, os dois fora da corrida, e acaba o campeonato. Senna campeão do mundo. Com o Senna fora da corrida, e o Berger e o Mansell ainda correndo, um com a McLaren e o outro com a Ferrari, era difícil imaginar que um brasileiro fosse conseguir a vitória naquele momento. Mas já dava para se pensar num pódio, pelo menos, principalmente com o Piquet. Os dois carros da Benetton, tanto o Piquet quanto o Moreno, superaram as Williams do Riccardo Patrese e do Thierry Boutsen já na largada. O Berger abandona, ele roda exatamente onde o Prost e o Senna bateram, fica na caixa de brita, fim de prova para o Berger, e fica Mansell em primeiro com a Ferrari, Piquet em segundo, Moreno em terceiro. Lá pela metade da corrida, logo após um pit stop, Mansell tem um problema na transmissão da Ferrari e abandona, bem na saída do pit stop. E pulam as duas Benetton para primeiro e segundo. Piquet em primeiro, Moreno em segundo. Abrem vantagem dos demais concorrentes, administram as duas posições, correndo muito bem, e fecham as 53 voltas da prova, com Piquet em primeiro e Roberto Pupo Moreno em segundo. Com mais de 22 segundos de vantagem para o terceiro colocado, o japonês Aguri Suzuki, que corria pela Lola e fez a festa dos japoneses ali em Suzuka, com o japonês do pódio. Um dos principais registros, logo depois, cruzada a linha de chegada, e os dois descem dos carros, é a emoção do Roberto Pupo Moreno em ter chegado em segundo lugar e ter feito esse pódio junto com o Nelson Piquet. Chora copiosamente, uma criança chorando de felicidade.
principalmente pela importância que o Piquet teve na carreira dele de piloto. E essa dobradinha é de uma importância muito grande para o automobilismo brasileiro. Ela traz ali uma vitória para o Nelson Piquet, que há 3 anos não conquistava uma vitória na Fórmula 1, desde 1987, ele tinha sido campeão pela última vez. Inicia-se ali o fechamento do ciclo do Piquet na Fórmula 1, porque ele viria a vencer também a prova seguinte, na Austrália, e no ano de 91, correndo ainda pela Benetton, faria a última temporada dele na Fórmula 1, com mais uma vitória no Grande Prêmio do Canadá, de 1991. E o Roberto Pupo Moreno, nessa corrida, ele carimba a vaga dele na Benetton para 1991. Ele corre também a corrida na Austrália, a última corrida da temporada de 1990. Ali ele termina em 7º, não conseguiu pontuar, mas inicia a temporada de 1991 com um carro muito bom. Como dizia o Galvão Bueno, a partir do Grande Prêmio do Japão de 1990, o Moreno realmente teve um carro de Fórmula 1 na mão para correr, para conseguir competir. Até então ele nem competia. Outro detalhe, essa vitória do Nelson Piquet em Suzuka, somada com a vitória na Austrália, na última corrida do ano, coloca o Piquet em 3º nesse campeonato mundial. O Piquet fica só atrás do Senna e do Prost. Ele fica à frente do Berger com a McLaren, ele fica à frente do Mansell com a Ferrari, ele fica à frente das duas Williams. Foi um ano muito bom para o Nelson Piquet esse ano de 1990. Esse pódio do Roberto Pupo Moreno foi o único pódio que ele teve na carreira. Em 1991 ele veio fazendo uma temporada boa, até com a Benetton, com alguns percalços, algumas doses de azar. E no decorrer da temporada, ele perderia o lugar no cockpit do carro da Benetton para um então piloto novato que vinha chegando na Fórmula 1 ali naquele ano. Talvez nem tivesse tanto futuro assim como piloto. Um alemão de nome Michael Schumacher. E volta para o sacrifício das equipes minúsculas para tentar colocar aqueles carros horríveis no grid do largada. Mas isso aí é assunto para um outro vídeo. E essa é a história da última dobradinha brasileira na Fórmula 1, que agora em 2020 está fazendo 30 anos, e torcemos muito para não esperar mais 30 para que venha acontecer de novo. Se gostaram do vídeo, deixa o like de vocês, compartilhem, se não se inscreveu no canal, se inscreva, dá uma força enorme aqui pra gente, e vamos nos falando na sequência. Grande abraço para todo mundo, até mais! Vai começar individual, uma metamorfose experimental.